Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem não me conhece, eu sou o professor Leandro Araújo. Vou colocar um resuminho bem breve aqui da minha vida, para quem não me conhece. Eu sou professor e administrador de empresas, tenho 38 anos, sou paulista, com sangue mineiro, porque é mineiro, meu pai era de Minas, né? Então, eu sempre tive um carinho muito grande pela pelas pessoas de Minas, né? Sempre fui muito bem tratado, né? E tenho alunos também de Minas, pessoal que está aí de Minas, depois deixo o recado, né? Moro aqui em Osasco, sempre morei em Osasco, né? Um pouco da minha formação, né? Eu sou formado em administração de empresas, tenho uma licenciatura em matemática também, tenho uma pós em gestão empresarial, um MBA em finanças e controladoria. Tem um curso de intensivo de economia pela FIP. Eu sempre gostei de mesclar essas duas áreas, né? Tanto trabalhar em empresa como lecionar. Lecionar para mim sempre foi algo para mim sensacional. Eu venho de uma família que tem muitos professores. Recentemente minha mãe se aposentou depois de mais de 30 anos lecionando em escola. Minha irmã é professora, meus primos, tios. Eu sempre tive essa vontade também de lecionar. Eu trabalhei e trabalho, né? Empresas há mais de 20 anos, sempre na área de finanças e controladoria. É o FP&A, muito conhecido hoje, né? Quem não conhece essas siglas, né? Finanças, planejamento e administração. Trabalhei em empresas grandes como a Admep, Arcos Dourados, que é a franquia do McDonald's. Trabalhei lá como coordenador. Trabalhei na Aon, uma outra empresa muito forte de segurança, tanto aqui no Brasil como em Londres, uma empresa que patrocina o Manchester United, para quem gosta de futebol, né? E como eu falei, tenho uma grande paixão em lecionar. Ano vai fazer 10 anos que eu leciono. Comecei lá no EJA, que para quem não sabe é um antigo EJA, hoje é difícil, né? Que era chamada Educação de Jovens e Adultos. Tive um grande prazer de começar lecionando para esse público mais idoso. Eu tenho um grande carinho, um grande prazer, porque eu aprendi muito mais do que ensinei. Ensino fundamental e médio, eu dei muita aula de matemática. Hoje eu estou mais focado para a área de universidades, já dei aula para a FIPEM aqui de Osasco, para o SENAC, e hoje para algumas instituições. Abri a minha instituição, que é essa a LA EAD Education, qual eu faço parcerias com algumas outras instituições e alguns outros cursos que eu posso estar lecionando de forma separada, né? Separada quando eu falo, separada com essas outras instituições, né? Hoje o nosso objetivo é o quê? É fazer uma aula breve, rápida, sobre formas de pagamentos. Hoje eu vou abordar juros simples. Na próxima aula nós iremos finalizar com juros compostos. E quem me conhece já sabe que a minha aula tem que fazer uma aula cada vez mais prática, né? É engraçado que muitas vezes a gente vai estudar, a gente, quando eu era pequena, minha aula era muito pesada, era muito livro. E quando eu fui para a faculdade, eu pensei que ia aliviar um pouco, mas é muito livro. E aí você vai na pós, vai fazer um MBA, é muita apostila, é muita Bíblia para você ler, é muita teoria. Muitas vezes, quando você entra no ambiente de trabalho, no trabalho, às vezes a teoria é outra, né? Na prática, a teoria é outra, né? Então eu gosto de mostrar, não gosto de ter aula só em PowerPoint, né? Então hoje a gente vai fazer uma aula no Excel, eu vou mostrar junto com vocês a aula no Excel, fazer
um exercício simples, deixar para vocês fazerem um exercício para casa, que depois vocês entreguem para mim. E eu gostaria que vocês ficassem até o final. O final vai ser o principal, eu vou dar algumas dicas no final. Então, quem não ficar até o final vai perder o ouro, né? Então vamos lá para a nossa aula. Eu vou abrir aqui o Excel em branco aqui. Vou colocar aqui o nosso título da nossa aula, formas de pagamentos. Vou colocar aqui esse PGTO, porque o que é PGTO? É pagamentos. E você vai no shopping, eu até coloquei aqui, vai fazer uma compra, há duas possibilidades, né, de você fazer uma compra, ou à vista ou aqui a prazo. Né? Vou falar primeiro aqui à vista, né? Como que a gente faz uma compra à vista? Então, vamos dizer que a gente vai no shopping e comprar uma camisa. Um exemplo bem simples, né? Vamos colocar o preço aqui, de 150. Então a camisa R$ 150, né? Mas você vai comprar à vista, né? Então se comprar à vista, vai querer o quê? A maioria das pessoas vai querer, né? Vai querer um desconto. Como representa o desconto na matemática? Matemática é tudo ligado por siglas, mas são siglas muito óbvias. Às vezes as pessoas acham que são siglas complicadas, mas não. Qual que é a sigla do desconto? É um D. D do quê? D de desconto, né? Às vezes, para não ficar escrevendo desconto, a gente coloca D. E por que o desconto é de uma forma vista, né? Porque a gente falar de juros simples, juros compostos, principalmente de dinheiro, a gente tem que saber isso aqui que é muito importante, né? Eu vou escrever: dinheiro tem, vou colocar até uma exclamação aqui. Dinheiro tem valor no tempo. Significa o quê? Eu lembro quando eu era pequeno, eu era criança, lá em 1990, lembro que um pãozinho, eu achava isso fantástico, para mim era muito barato, era 10 centavos. R$ 1 você conseguia fazer um bolo, não um bolo totalmente sofisticado, mas você conseguia fazer. Mas com o tempo, todos esses produtos, serviços e o dinheiro, o que vai acontecendo? A tendência é o que? Aumentar. Você não consegue comprar um pão por 10 centavos, né? E fazer um bolo por R$ 1. Por quê? Porque tem vários fatores, né? Tem dois tipos de fatores, né? Tem fatores externos, fatores que a gente não consegue, um empresário, ter o poder de calcular, é algo que vem do mercado, como a inflação. Né? Então, a gente sabe que tudo vai aumentar de valor com o tempo. Pode acontecer deflação? Pode, mas é outra aula. A gente explica a diferença de inflação é quando os produtos acabam diminuindo muito pela questão da tecnologia. Hoje, né, é um dos fatores, né? E muitas vezes e também tem os fatores internos, né? Então, às vezes você, que é empresário, vou colocar aqui ó, custos, você tem que calcular os custos, né? Então, às vezes você aumenta a sua equipe, às vezes você tem que comprar novas máquinas, às vezes você tem que fazer dívidas, você tem que alavancar seu capital de giro, né? E tudo isso faz com que você tenha que mudar o preço para você ter uma margem de lucro. Então, vou apagar essa parte aqui. Significa o quê? Que o preço vai aumentar, né? E quando a gente antecipa, para o empresário é bom. Por isso que muitas vezes parece o depara, né? Principalmente lá vamos dizer assim, então,
vou comprar à vista, compro por R$ 99, né? Ah, professor, por que você não colocou R$ 100, né? Quem já viu as minhas aulas de marketing, né, sabe que as casas, né? Lembra da aula das casas, né? 99 está na casa dos 90, né? Então é muito mais chamativo. Marketing tem um olhar, né? Tem um visual, né? Então, se eu coloco 100, a pessoa já pega e fala, putz, R$ 100, né? Já está na casa dos 100, né? Se eu coloco 99, apesar de ser R$ 1, já tem uma diferença já, né? Pelo menos psicologicamente tem uma diferença, né? E por estar antecipando, o empresário acaba dando o quê? Um desconto para mim. Nesse caso, o desconto é de quanto, né? Se a gente pegar o 99, vamos dividir pelo valor 150. Vou fazer uma fórmula aqui geral já. Menos 1, 34. Então, está tendo um desconto de 34%. Não é desconto interessante, porque é melhor eu receber 99 agora do que eu receber no futuro, porque o futuro é incerto. No futuro pode acontecer muitas coisas, né? Pode acontecer uma calamidade, pode a empresa pode ter um alagamento na empresa, você pode ficar desempregado, talvez não consiga. Então, quando você está pagando à vista, você paga um prêmio. Então, à vista seria um prêmio também, né? Um prêmio que te ajuda, né, a, a você economizar, né, de valor, né? E financeiramente, como que a gente pode escrever, né? Quem gosta de fórmulas, né? Eu posso falar que desconto é o quê? É o valor final menos o valor principal. O que é o valor final? O valor final é esse 99 aqui. Vou colocar o VF. Significa o quê? O valor final. E o valor principal? O valor principal é o 150. Ou também chamado, né, de valor inicial. Aqui também. Aqui pode ser, um é valor inicial, esse daqui é o quê? É o valor final. Tá? Então, como que eu calculo aqui o desconto, né? Vou colocar o D é igual. Vou calcular aqui. É o valor final, então 99 menos 150. É o quê? R$ 51 de desconto. Então eu tive R$ 51 de desconto. É o que? Essa é o prêmio meu, né? Essa antecipação de valores, né? Como que eu posso comprovar isso, né? É só eu pegar os 150, que é o meu valor principal. Vou colocar aqui o mais, porque aqui já está menos, né? O mais e menos dá menos, né? Lembra da nossa linha de fundamental? Vai dar 99, certo? Se eu colocar 99 é igual a esse 99, então é verdadeiro, né? Então, desconto é isso. Desconto, antes de saber a fórmula, a gente tem que saber um pouco de inflação, um pouco até economia básica, para saber que o dinheiro tem valor no tempo. Depois que a gente sabe isso, a gente aplica o percentual. Na verdade, está tendo uma taxa, né? Uma taxa de desconto de quanto? Vou colocar até aqui, ó, taxa de desconto. Qual que é a minha taxa de desconto? Minha taxa de desconto é esse daqui, ó. É o 34%. Então não tem muito mais o que falar sobre pagamento à vista. Pagamento à vista é desconto, é saber que o valor tem dinheiro no tempo. Então eu estou antecipando esses valores, né? Por antecipar, eu ganho um prêmio. Esse prêmio é minha taxa de desconto. E aí eu faço meu valor principal menos o desconto. Eu vou chegar no meu valor final,
é o valor de 99, que é o valor que eu pagaria na camisa. Mas não é todo mundo que tem dinheiro à vista, né? Muitas vezes, grande parte a gente paga a prazo. E quando a gente paga a prazo, se à vista a gente fala de desconto, a prazo a gente vai falar do quê? De juros. Aí os juros pode ser juros simples. Juros simples também é a mesma coisa. Capitalização simples. Ou juros compostos. Um é capitalização simples, o outro é o quê? Capitalização composta. Mas isso a gente vai falar na próxima aula. Então, vamos focar hoje na capitalização simples. Então vou ocultar. Mas vamos definir aqui com as nossas palavras, né? O que é juros, né? Vou colocar com as minhas próprias palavras. Eu não vou pegar em livro didático. Vou definir agora. Quando você vai numa loja e paga uma camisa com juros, o que é? É quando uma pessoa ou pode ser uma empresa disponibiliza um valor. Esse valor pode estar representado por um produto, né? No caso uma camisa, ou um serviço, né? Então, às vezes você pode ter uma empresa de serviços, né? Você uma empresa de serviço de limpeza, né? Pode estar representado por isso, né? Mas como você está pagando a prazo, é adicionado ao valor principal. Eu vou colocar aqui o valor principal. É adicionado o quê? É adicionado uma taxa, ok? Então, juros é quando uma pessoa ou uma empresa disponibiliza um valor adicionado ao valor principal, uma taxa. A taxa é os juros, né? Pode ser simples ou composto. Hoje, como a gente vai falar de capitalização simples, juros simples, a gente vai falar de juros simples. Então, vamos dizer, nesse mesmo exemplo, né? Nós vamos comprar uma camiseta de 150 e vamos parcelar. Então, vai ter juros. Eu posso parcelar sem juros? Acontece, muitas vezes, dependendo da empresa, tem muitas variáveis, né? A gente pode conversar depois, né? Quando a gente fala de preço, mas tem muitas empresas que acabam parcelando R$ 150 em 5, 10 vezes. Já deve ter visto até na TV fazer muita propaganda. Não, você pode pagar camisa por R$ 150 ou uma TV em 10, 12 vezes sem juros. Então, se é sem juros, qual valor eu vou colocar aqui? Então, aqui, valor parcelado sem juros. Eu vou parcelar em 5 vezes, né? Até 5 vezes, né? Então, é sem juros. Qual é o valor que eu vou colocar aqui? Uma pergunta difícil essa, né? Zero, né? Então, não tem juros, então, valor de zero. Mas eu vou pagar uma vez. Eu não vou pagar no ato, vou pagar só no mês seguinte, mas uma vez só. Então você vai pagar 150, né? Ah, mas eu quero parcelar em 2 vezes. Eu faço essa conta então, né? Venho aqui, eu coloco 150, vou colocar um F4, porque para travar a fórmula, vou dividir por 2 e vou arrastar. Quando eu arrasto, vou colocar um F2, você vê aqui, ó, ter dado o F4, 150 trava. Então, se eu não colocasse o F4, essa célula ia vir para o E, ia vir para o F, e ia estar pegando valores em branco. Por isso que o F4 serve para travar as fórmulas, né?
gravar célula, nesse caso, né? Então, se eu pagar em uma vez, fica quanto, né? Vou pagar em uma vez, eu vou pagar 150 vezes 1. Eu vou pagar 150. Se eu pagar em duas vezes, vou pagar duas vezes de 75. 3 vezes de 50, 4 vezes 37,50, 5 vezes de R$ 30, também vai dar R$ 150. E qual que é a diferença? A diferença é que muitas empresas fazem não, deveriam fazer, todas deveriam fazer, o planejamento. O que? O quanto que ela orça, né? Orçamento, né? Orçamento, e o quanto que ela pode pagar a cada mês. Muitas vezes, dependendo do produto, ela não pode passar mais de R$ 30, então ela não pode pagar à vista. No entanto, ela pode pagar parcelado, R$ 30. Mas isso mostra no seu orçamento, no orçamento da empresa. Então a empresa consegue pagar em 5 vezes de R$ 30, né? Então isso pode acontecer. Mas agora vamos entrar na questão do juros simples, né, que é o principal da aula, né? Eu vou parcelar em 5 vezes a mesma camisa, mas eu vou parcelar em 5 vezes, mas vai ter uns juros. Para ter juros, eu tenho que ter o quê? Como eu falei, eu tenho que ter uma taxa, tenho que saber qual que é a taxa. Eu vou colocar aqui, ó, uma taxa de 10% a ponto M. O que é a ponto M, professor? Ao mês. E se fosse a ponto A, ao ano? Se fosse a ponto S, ao semestre. Okay? Como nós estamos falando de meses, aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3, a taxa tem que ser o quê? Em mês. Se fosse ano, a taxa seria o quê? Em ano. Okay? Eu posso fazer conta abacaxi com laranja, né? Entendeu? Mês com mês, ano com ano. Como que eu faço? Nesse caso, vai ter juros simples. Aqui, ó, valor parcelado com J.S. O que é J.S? Eu simplifiquei. Juros simples, né? Então vai ter juros, então. Então, como que eu calculo os juros? Vou pegar o valor de 150, vou até travar, jogo um F4 aqui, vezes quanto? 10%. Vou travar também com F4, porque eu não quero que essas células se mexam, né? Então eu vou pagar R$ 15. E qual que é o meu valor aqui? O meu valor aqui é 100. O meu valor é 150, né? Então aqui eu vou estar pagando 150 mais 15, dá 165. No segundo mês, pagar 15 também. No terceiro, mais 15. No quarto, mais 15. E no quinto, mais 15. Então, no final, quanto que eu paguei de juros? Se eu fazer uma soma aqui, né? Do primeiro ao quinto. Do primeiro ao quinto mês. Então, eu paguei R$ 75 de juros. O valor, quanto que é? Aqui, o valor principal. Opa, o que aconteceu aqui? Aí eu não travei. Por isso que não foi 150, né? Não é legal aparecer os erros aqui, porque a gente corrige junto. 50, aqui a somatória, não muda. Então, quanto que eu paguei no final de tudo, né? Aqui é 150. No final eu vou somar aqui, ó. No último mês, eu vou pagar 75 de juros, mais o valor principal
é o valor da camiseta, né? O valor principal da camiseta, que é 225. Olha que interessante. Eu poderia pagar à vista, que era 99, mas se eu for parcelar uma taxa de 10%, eu estou pagando 225, meu valor total, meu valor final. O importante é saber o quê? O juros simples, qual que é a definição do juros simples? Juros simples, vou colocar aqui, ó. Juros simples sempre é capitalizado sobre o valor principal. O valor principal. PVP significa aqui, qual que é o valor principal? O valor principal é esse daqui, ó, 150. Você vê que todos os juros foi calculado em cima de 150. Por isso que é juros simples. Então pega aqui, ó, qual que é a maior tática? Aqui, ó, pega papel, caneta e escreve a sua observação. Eu vou deixar esse arquivo com vocês, mas quando a gente fala de juros simples, você tem que saber o quê? Que a juros simples sempre é capitalizado, né? Juros sempre é capitalizado pelo valor principal, que é 150. Você viu aqui? Por que é 15? Sempre é 15, porque é sempre sobre o valor de 150. Se eu for lá em cima aqui, ó, por isso que eu travei lá. Tá pegando o quê? 150. Beleza? Ah, legal, professor, eu entendi. Você entendeu isso, então, perfeito. Praticamente poderia encerrar a aula, né? Porque para mim eu até coloquei aqui, ó, esse quadro é o principal, né? No entanto, eu tenho uma crítica, né? Porque na faculdade, MBA e tudo mais, o pessoal não ensina assim por coluna, né? É uma coisa muito mais teoria, né? Acaba ensinando por fórmula, né? Eu não tenho nada contra a fórmula, né? Mas antes de você fazer a fórmula, você tem que entender o que? O contexto. Não dá para você fazer a fórmula imediata, né? Ou quando eu dava aula de ensino fundamental, fazer uma equação do segundo grau. Não adianta eu falar para a pessoa a equação lá de Bhaskara, para a pessoa, eu não ensinar por detrás o que significa a equação. A pessoa pode até fazer, mas vai ficar algo muito mecânico, a pessoa não vai entender. Qual que é a fórmula do juros simples que aparece nos cadernos, né? Então, tem alguns componentes, né? Quais são os componentes, né? Tem o J, na verdade tem os juros, tem o capital, tem o tempo, a gente falou tudo disso, né? E tem a taxa. Praticamente eu estou fazendo a prova real, né? Os juros é o quê? É representado pela letra J. O capital. Qual letra vocês acham que é representado, né? O C. Alguns livros colocam o K também. O tempo, a maioria é o N. No entanto, tem alguns livros que coloca T. Eu não gosto, né? Prefiro o N, né? Prefiro o J, o C, o N e a taxa representada por I, né? Sempre me falo taxa, né? Taxa percentual. Mas não vou colocar percentual aqui porque quando fala taxa, vocês têm que saber que é percentual, né? E, e como que fica a fórmula então dos juros, né? Fica juros é igual capital vezes N vezes I. Ah, professor, está ficando muito chato essa aula. Eu também acho. Também acho, porque infelizmente é o que a gente acaba aprendendo, né? Mas na verdade isso daqui é o resumo disso.
Se vocês entenderam isso, agora vocês conseguem entender isso, né? Vamos fazer essa fórmula e vamos ver se os juros vai ser. Os juros tem que ser o quê? 75, né? A gente chegou aqui, né? Então vamos lá, vamos pegar o capital. O capital por quê? É o 150, que é o valor que a gente está calculando, né? Vezes N. 5 meses vezes a taxa. Qual que é a taxa? 10. Tem que dar R$ 75, que é o nosso juros. Olha lá. Parece que acertamos, né? Uma fórmula aqui, ó. Verdadeiro. Ok? Ah, professor, eu entendi aqui a montagem aqui. Você entendeu essa montagem? Agora sim, você pode vir aqui e fazer a fórmula. Se eu desse qual que é o problema? Muitas vezes da faculdade, do MBA, eles começam uma forma. Eles não explicam antes, né? E tudo na vida você tem que ter o quê? Contexto. Na empresa também é a mesma coisa. Você tem que começar o quê? Tendo contexto. O contexto é o quê? É essa caixinha aqui, ó. Depois que você tem esse contexto, você sabe, aí você vai e faz o quê? Você integra, né? Você faz isso daqui seria um ERP, seria que é um sistema integrado, né? Vamos dizer, um SAP. Aí vai te ajudar muito. Aí você não precisa ficar fazendo só a planilha, porque você já sabe o conceito, né? E aí o computador faz para você, né? E o valor final aqui, 225, como eu consigo chegar? É através do montante. Montante é o quê? Montante é o tudo. Que é o quê? Montante é o capital mais os juros, né? É o valor total, o valor que eu fiz, né? O valor que eu vou pagar quando eu terminar os 5 meses, né? E qual que é? Aqui. Tem que dar o quê? Tem que dar esse daqui, ó, 225, certo? O valor final, né? Como que eu calculo? A fórmula, qual que é a fórmula? É o capital, 150 mais 50 mais juros, né? Juros, quanto, né? Vou colocar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Juros de 75, que foi 225. Isso aqui tem que ser igual ao 225. Perfeito. Perfeito. Realmente nossa aula já terminou, acabou. Entendeu o contexto? Aí você vai aqui, faz as fórmulas, né? As fórmulas seriam o, o nosso sistema integrado da empresa, né? Muitas vezes a gente acaba ficando até assustado, né? Muitas vezes o nosso sistema não bate com os nossos relatórios e a gente não sabe. Fala, nossa, por que não está batendo, né? E muitas vezes não bate porque a gente não sabe o conceito. Muitas vezes o conceito está errado, né? E isso acaba atrapalhando na hora que a gente vai para o sistema integrado, né? Então, a próxima aula a gente vai fazer o mesmo exercício sobre os juros compostos. Aqui tem um exercício para vocês fazerem sobre juros simples. Ah, professor, eu posso fazer com tabela ou eu posso fazer já com formas? Se você já entendeu o contexto, faz pela forma. Agora, tenta fazer pela tabela, porque quanto mais você vai fazendo, mais você vai aperfeiçoando. Faz pelos dois, ok? Vamos voltar lá. Então, eu acho que aqui é a parte principal, né? São o quê? São as dicas importantes, né? Então aqui, ó, novamente aqui agora, hein? Papel e caneta para anotar, né? A principal. O que eu tentei transmitir? Uma linguagem simples. É o que? Antes, dentro, eu gosto de falar, né? Antes, dentro e depois fora. Todos nós temos intuições, né? Então, quando a gente vai fazer alguma atividade para a empresa ou para a escola, independente, a gente tem que seguir a nossa intuição. A gente tem que saber, mas
está dando esse resultado, né? Da onde está vindo esse resultado, né? E a gente tem que ter o contexto, né? A gente tem que ter uma linguagem simples, né? Como eu fui colocando para vocês mês a mês até chegar no resultado, né? Hoje, infelizmente, as pessoas, e eu já vi muitos gerentes bons, mas infelizmente eles querem segurar informações ou querem fazer linguagens muito técnicas, muito difíceis, em vez de falarem valor inicial, falam valor futuro, ou valor principal, em vez de falar juros simples, fala capitalização simples. E a gente pode fazer uma linguagem mais simples. Então, quanto mais simples, melhor. E isso é a comunicação. Não adianta nada uma pessoa de finanças querer comunicar com uma pessoa do RH e a outra pessoa não entender nada. Não é vantajoso nenhum para esse profissional, né? Hoje muitos profissionais se escondem através de fórmulas, porque são muito acadêmicos, têm muitas teorias, mas isso não leva a nada. Não leva a nada porque as outras pessoas que estão ao lado não estão aprendendo nada. E vocês podem ver, muitas pessoas ganham muito dinheiro, mas elas não são felizes. Por quê? Porque elas não estão sabendo servir as outras pessoas, né? E uma das formas é essa. Muitas pessoas acabam escondendo dentro dessa parte acadêmica, né? Por isso que lá no começo eu falei, eu gosto de trabalhar em empresa, mas eu vejo essas dificuldades na empresa. Muitas vezes a dificuldade não é... Muitas pessoas chegam para mim e falam, vou fazer um MBA, porque aí eu vou conseguir me alavancar, vou conseguir ter mais respostas. E não é. Você precisa ter o quê? É um método. E são esses métodos que eu passo para vocês. Com certeza, se seguir esses métodos, essas planilhas que eu passo para vocês, as fórmulas, vai ficar muito mais fácil vocês fazerem, né? E vocês nunca mais vai conseguir esquecer. O importante, né, é a gente ter um pouco de humildade. Essas pessoas, muitas vezes, gestores grandes e tudo mais, eles não gostam de falar que não sabem coisas, né? E isso atrapalha muito. Igual eu falei, tudo que nós vamos fazer, nós temos que checar. Para a gente fazer um sistema integrado, primeiro a gente tem que ter o contexto. Imagina a gente coloca um contexto errado no sistema, né? O sistema vai sair com dados errados, né? A gente está na época da inteligência artificial, no entanto, essa é uma profissão que dificilmente vai ter uma inteligência artificial, por quê? Porque tem que ter muita análise crítica, né? O computador vai fazer as fórmulas, né? Mas quem que vai colocar os dados, quem vai colocar o contexto, isso vai ser o quê? Vai ser a mente humana. Então a gente tem que checar. Até hoje, às vezes eu vou passar um e-mail, eu pego algum funcionário meu e falo, senta aqui do meu lado, dá uma lida, vê se eu não tem nenhum erro de escrita e tudo mais, porque todos nós estamos sujeitos a erros, né? Outra questão que é importante, né? Eu só acredito vendo, né? Igual o discípulo de Cristo Tomé, né? Que ele falava, eu só acredito vendo, né? Quando a gente faz um sistema integrado, a gente consegue trabalhar muito mais rápido, né? E a gente consegue fazer vários cenários. Você viu, eu fiz pelo Excel e tudo eu fui filtrando, né? Eu fui colocando... Eu vou voltar rapidinho aqui, ó, no Excel aqui, ó. Mas vamos dizer aqui que chega para o gerente e o gerente fala, nossa, mas essa taxa está muito alta por mês, né? Coloca 5%, tá bom, coloco sim. Os valores já mudaram tudo aqui, ó, já virou 187. Ó, tá tudo verdadeiro, tá tudo integrado, né? Então fica muito mais fácil a gente trabalhar uma linguagem mais simples, está tudo integrado, né? Então não tem como errar. A gente fazer certo, mas a gente tem que fazer o quê? De uma forma simples, onde todos entendem. Hoje todo mundo trabalha o que é? Trabalha em equipe. Depois que eu faço tudo, aí sim, aí eu vou integrar, eu vou usar a tecnologia a meu favor. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A próxima aula, não perca, que a gente vai falar sobre juros compostos. Vamos finalizar a aula com as formas
de pagamento. Juros compostos é muito importante, praticamente 90% do mercado utiliza juros compostos, muito mais do que esses juros que nós utilizamos. Então esteja conosco que a gente vai muito mais do que fazer. Vamos entrar de novo no Excel e vamos integrar mais uma planilha. Então, viu que a gente integrou a parte de desconto, a parte à vista, integramos a parte a prazo, juros simples, e agora vamos integrar a parte de juros compostos. Bom, eu desejo a vocês uma boa noite, bom descanso, façam os exercícios, dúvidas lá no Instagram ou podem mandar e-mail lá na direção. A Débora fala comigo e eu respondo para vocês, tá bom? Forte abraço e até a próxima.